Você sabe qual o microfone certo para o que você está gravando? Hoje eu vou te mostrar alguns tipos de microfones e vou te falar para que tipo de gravação cada um deles serve para você não errar na hora de escolher o seu microfone. Para cada um desses microfones que eu vou te mostrar, eu vou usar o próprio microfone para gravar a minha voz. Assim, conforme eu estiver falando do microfone, você já vai ouvir o timbre dele. Aí, se você quiser comparar dois microfones diferentes, a sonoridade de dois microfones diferentes, é só você pular para o trecho que eu estou falando do determinado microfone e depois você pula para o outro e assim você pode ouvir o som de cada um deles. Então nós vamos começar com esse cara aqui. Eu vou trocar o pré que eu estou usando, que agora eu estou gravando no Avalon com um pouco de compressão e equalização. Então eu vou ligar ele direto na interface para não ter nenhuma interferência de pré, de nada, para a gente poder fazer uma comparação da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá. O primeiro microfone da nossa lista vai ser o Neumann TLM-102, que ele representa os microfones condensadores de cápsula larga. Ele é também um microfone cardioide, ou seja, ele aponta para uma direção, do foco dele, né, vamos dizer assim, é aqui, e se você falar por aqui, vai ser onde ele menos pega som. É o microfone que eu tenho usado para gravar meus últimos vídeos. Eu gravo ele no Avalon com um pouquinho de compressão, um pouquinho de equalização, mas agora ele está ligado direto na interface, só com o ganho ajustado para ficar no volume ideal. O uso indicado para esse microfone, para esse tipo de microfone, é para gravar vocais, tanto masculino quanto feminino, voice-over ou locuções, instrumentos como violão ou amplificador de guitarra, percussão, cordas, enfim, vários tipos de instrumento, mas que sejam gravados dentro do estúdio. Esse é um microfone muito sensível, é um tipo de microfone muito sensível e ele pega muito ruído ambiente. Então, se você estiver num ambiente com ruído, um ambiente barulhento, ele vai captar mais desse tipo de ruído também. Para uma situação ao vivo, ele pode até ser usado para um over de bateria, mas eu não usaria para um vocal de banda, por exemplo. Isso aí seria uma péssima utilização desse tipo de microfone. O próximo microfone é o ECM8000 da Behringer, que também é um microfone condensador. Se você achou que eu estou apontando ele para o lugar errado, você se enganou, porque ele é um microfone omnidirecional. Então, se eu viro o microfone para qualquer posição, ele capta da mesma forma, porque ele é omnidirecional, diferente daquele microfone anterior, que ele era cardioide. Esse microfone aqui, ele é muito utilizado para medições acústicas, para calibrações de sala, medições em RTA e esse tipo de coisa. Mas ele também serve em contextos de gravação para você gravar som da sala. Por exemplo, uma sala de bateria, você usa ele para gravar o som da sala de bateria, fica muito legal. Ou esse microfone, ou qualquer outro microfone no padrão polar omnidirecional, ou seja, ele captando de todas as direções. Mas esse aqui é um bom exemplo. É um microfone muito robusto e muito barato. Uma outra coisa importante sobre esse microfone, por isso ele é muito usado para medições, é que a resposta de frequência dele, tanto de 15 Hz até os 20.000 Hz, é muito plana, diferente de outros microfones que têm uma curva de frequências, né? Tem uma resposta diferente nas frequências, e o que deixa o microfone com uma característica específica. Eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês terem uma ideia, mas esse aqui, o ECM8000, ele tem uma curva de frequência bem plana em todas as frequências e por isso ele é muito bom para fazer essas gravações de sala, porque ele reflete bem o que a gente ouve mesmo. Ele é um dos que mais se aproxima ao que a gente ouve numa sala. O próximo da nossa lista também é condensador e também é omnidirecional. É esse lapelinho aqui da Countryman, o B3. Ele é muito pequeno, olha o tamanho, ó. Ele é muito pequeno, ele é feito especialmente para esconder na roupa, ou mesmo, no meu caso, daria para esconder na barba. No caso de shows, por exemplo, as pessoas prendem com uma haste aqui para fazer musicais e coisas do tipo. É o microfone que eu usava em muitos dos meus vídeos anteriores, vocês viam ele aqui preso com a prisilinha na gola da minha camiseta. E ele é um microfone típico de gravação de filmes, que você precisa esconder o microfone. Ele também pode ser plantado em objetos, por ele ser tão pequeno, você consegue esconder ele em objetos. E esse microfone aqui é interessante que ele vem em várias cores. Ele vem no preto, como esse aqui, vem em branco, e ele vem em 3 tonalidades diferentes de tons de pele, um tom mais escuro, um intermediário e um tom mais claro. Assim fica mais fácil para deixar ele discreto, caso ele fique exposto, mas também ele fica fácil de ser escondido, caso você precise. Ele não é indicado para gravar mais de uma pessoa, ele é feito para ficar posicionado na pessoa e bem próximo dessa pessoa. Se você afasta, ele pega
muito do ruído de sala, porque assim como aqueles outros que eu mostrei antes, ele é um microfone condensador e é muito sensível. Então ele ganha dos outros microfones num contexto de gravação de vídeo por ele estar muito próximo da pessoa. Você consegue esconder e deixar ele bem próximo. Se você afastar ele um pouco da pessoa que está sendo gravada, aí ele já não vai ser tão bom, aí é melhor partir para outro tipo de microfone. O próximo da nossa lista é esse aqui, é o Shure 8700. Ele é o primo pobre do SM58, né, que a gente conhece tanto. Ele é o típico microfone de palco, de palestras, de entrevistas também, os repórteres usam muito. Porque ele é um microfone dinâmico, diferente daqueles outros que eu estava mostrando antes, o tipo de captação dele é dinâmica e não condensador. E a captação dinâmica ela é mais dura, a gente chama. Isso significa que ela capta muito mais o som que está próximo e capta bem menos o som que está distante. Então, se eu afastar esse microfone de mim, você vê que ele perde muito o sinal conforme eu afasto. Esse é um microfone muito robusto. Eu tenho ele, eu acho que há 20 anos. Foi o primeiro microfone que eu comprei. Ele já caiu, já foi para cima e para baixo, já passou por umidade, coisa e tudo. Ele está bem machucado, está bem marcado, mas ele continua funcionando até hoje. Eu uso em alguns contextos bem específicos, quando eu preciso. Eu usei para fazer alguns conteúdos num evento, numa exposição há uns anos atrás. Ele não tem um timbre tão bonito quanto outros microfones, mas dependendo do contexto, por ele conseguir captar um som mais limpo, né, com menos ruído do que os outros, eu acabo optando por ele em algumas situações. Ele é um microfone muito barato, ele é o mais barato de todos, então ele é uma ótima porta de entrada para quem está querendo começar a fazer gravações em home studio, ou para quem precisa de um microfone para fazer suas palestras, ou para o seu culto, ou para fazer o seu show na sua casa de show e coisas desse tipo. E o último microfone da nossa lista é esse aqui que eu recebi da Fifine, é o Fifine Tank 3. É um microfone típico de podcast, ele também é um microfone dinâmico, ele também é um microfone direcional. Então, ele é um microfone que é feito para você falar próximo dele, porque ele capta mais próximo e menos do que está afastado, ou seja, ele é excelente para podcasts porque ele não vai pegar tanto a voz da outra pessoa que está falando, vai pegar mais a voz daquela pessoa que está próximo do microfone. Ele também tem esse design que ficou muito padrão já dos podcasts, né, esse layout de microfone, é feito para ser usado nesse boom pole, você coloca fixo na mesa, enfim, aquele setup típico que a gente conhece dos podcasts. Não confundam pela estética dele, de você falar na lateral dele. Alguns microfones são com a cápsula na lateral, mas esse aqui, a cápsula dele é diretamente aqui. Isso fica bem claro no manual que vem com o microfone. É bem importante você saber qual lado falar do microfone, que senão o microfone nunca vai funcionar bem, né? Não vai servir para nada. E esse microfone aqui ele tem algumas características interessantes. Eu vou fazer um review completo dele num próximo vídeo, mas só para dar um gostinho, ele pode ser captado por um cabo XLR como eu estou fazendo agora, numa interface externa ou numa interface de áudio qualquer, mas ele também vem com uma conexão USB, né, USB-C daqui e chegando um USB normal no computador, ou seja, ele é a sua própria interface. Você poderia ter só o microfone e não ter uma interface. Eu uso muito ele assim para fazer chamadas, né? Então fica tudo muito mais prático. Eu plugo o microfone direto, ele vira um microfone USB. E aqui ele tem alguns controles quando ele está na função de USB. Você poderia usar ele para qualquer contexto que o microfone dinâmico cardioide é usado, ou seja, pode fazer um show com ele caso você queira essa estética no seu show. Mas ele normalmente é usado para streaming, para podcast, para gravação de conteúdos para redes sociais, enfim, contextos mais como esse que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Você vê que cada microfone tem uma característica e principalmente uma aplicação de acordo com o contexto. Se você está fazendo um filme de ficção, vai ser uma coisa, um podcast vai ser outra e uma gravação de música em estúdio vai ser outra. É claro que eles se misturam, você pode usar o microfone de uma área em outra área, mas vai ser muito difícil você gravar um filme de ficção com um microfone desse enfiado na cara, se não tiver uma boa justificativa para isso. Esse vídeo aqui não foi patrocinado por nenhuma dessas marcas, muito pelo contrário, eu paguei por cada um desses microfones e o único apoio que eu tenho aqui é o seu, então se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e vamos levar essa informação para o maior número de pessoas. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.